O Senhor é soberano sobre todas as coisas, Senhor. E a Tua palavra é imutável, Senhor. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo que foi, Senhor. O Senhor sempre será aquilo que o Senhor é nas nossas vidas nos dias de hoje. E por isso, Senhor, te pedimos, Pai, baseado na Tua palavra, Senhor, envia os Teus anjos neste momento, até aonde a pastora Kátia estiver, Senhor. Que ela venha ser tocada, Senhor, pelos Teus anjos neste momento, Senhor. Nós, como igreja, cobrimos a vida dos nossos pastores, Senhor, agora, Senhor. Levantamos o escudo da fé sobre a vida dela, Senhor, que é capaz de apagar qualquer dado inflamado do inimigo, Senhor. Nós dizemos, Senhor, sobre a vida dela e profetizamos que sobre as pisaduras de Cristo, sobre as suas feridas, nós já fomos curados e sarados, Senhor. Que o sangue de Cristo possa descer sobre a vida dela, Senhor, e possa sarar, curar, que ela venha ser tocada neste momento, Senhor. E toda enfermidade, todo espírito, Senhor, que tenta atacar a vida deles, Senhor, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra a vida dos pastores, nós manietamos e repreendemos agora em nome de Jesus Cristo, que possa fluir, Senhor, a Tua unção e a Tua cura sobre a vida dela neste momento. Nós te agradecemos porque nós sabemos que tudo o que pedimos em nome de Jesus, o Senhor é fiel e justo para nos atender, Senhor, e para cumprir. Por isso, em nome de Jesus Cristo, te pedimos isso, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor sempre atende às nossas orações. E o Senhor sempre fala conosco. Irmãos, a mensagem de hoje vai muito de encontro com a data que nós estamos vivendo. Nós estamos aí num domingo de Páscoa. E de costume, meu pai prometeu, aí o pastor Marcos prometeu para a igreja que traria uma palavra referente à Páscoa, para que nós possamos juntos crescer e entender o que é a Páscoa e qual o sentido da verdadeira Páscoa. E o tema dessa mensagem é exatamente esse, a verdadeira Páscoa. Convido vocês a abrir as suas Bíblias comigo em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Presta atenção, mídia. Doze, 1. Diz assim, a primeira Páscoa, o título que colocaram aí. A partir do versículo 1, capítulo 12 de Êxodo diz: Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: De agora em diante este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para
para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Versículo 14, grave bem esse versículo. Este será um dia a ser recordado todo ano, de geração em geração. Vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Irmãos, aqui nós podemos ver a história da primeira Páscoa, que é muito diferente daquilo que nós vemos hoje em dia sendo celebrado, até mesmo dentro das igrejas. E nós vamos abordar justamente esse lado da história. Primeiro eu preciso que você saiba que Páscoa em hebraico se chama Pessah e em grego se chama Pascá. E ela é uma festa instituída em lembrança da morte dos primogênitos do Egito e da libertação dos israelitas. Essa palavra se deriva de uma palavra em hebraico, que é o Pessah, que significa a passagem do anjo exterminador, sendo poupadas as vidas do que obedeceram a Deus. No versículo 2 que nós lemos, Deus institui o início de um novo tempo para o seu povo. E um novo período na vida de todo o seu povo, de todo Israel. É um marco histórico para que jamais, versículo 14, uma lei permanente, versão João Ferreira de Almeida, mandamento perpétuo, jamais fosse esquecido. O que a gente vê hoje em dia é muito diferente do que essa Páscoa que nós lemos. E às vezes o verdadeiro sentido nós esquecemos. Mas eu queria lembrá-los que esse é um período de identidade, onde através da obediência à ordem de Deus, veio sobre aquele povo toda a proteção divina, e eles foram marcados como povo do Senhor, pelo sangue do Cordeiro que foi passado nos umbrais daquelas portas. A obediência, ela fez notória, ou seja, ela deixou muito visível a diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito. E naquela região, eu preciso que você entenda, habitavam dois povos, de verdade, o povo de Deus e o povo do Egito. Quando o anjo da morte passa, a obediência à palavra do Senhor separa povo de Deus e povo do Egito. A gente vive crendo que foi só a ação de passar o sangue nas portas, mas o marco que separou os dois povos, foi ouvir e obedecer aquilo que Deus estava falando. Deus fala primeiro aos egípcios: olha, deixa meu povo ir. Eles ouviram? Não. Depois Deus fala para os israelitas: mata o cordeiro, come tudo com erva amarga, come até as vísceras. E o que não sobrar, queima. E ainda pega o sangue, passa na porta. Irmãos, qual era a ordem mais fácil? A do faraó. A obediência marcou os dois povos e trouxe salvação e libertação para o povo hebreu. No versículo 14, ele diz estatuto perpétuo, ou seja, mandamento eterno. Isso é imutável. Nós precisamos
ter ciência do que é a Páscoa para sempre. Isso não mudou. Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento. Ele não diz: apago todos os mandamentos e deixo um único mandamento para vocês. Ele deu mais um. Aqui em Êxodo, a gente acha uma aliança eterna. E olha só, quando a gente passa para o secular, ou seja, vamos pensar assim, entre povo de Israel e povo do Egito. Vamos entender como é a Páscoa do mundo. Eu sei que todo ano aí a gente escuta um pouquinho, mas é importante, porque a gente precisa lembrar sempre daquilo que pode nos destruir e daquilo que pode nos edificar. A origem da Páscoa no mundo, irmãos, ela é uma festa pagã a uma deusa chamada Eostre. E a deusa, ela é uma deusa teutônica da luz e da primavera. Olha só como acontecia. Na primavera, existe um determinado dia, que aí você precisa estudar os calendários, cada ano cai numa data diferente, onde o Sol passa exatamente pela linha do Equador. O meio-dia bate 100% na linha do Equador. Quando isso acontece, um lado da Terra é meia-noite de um lado e meio-dia do outro, em todo lugar onde bate o Sol. Isso acontece há não sei quantos anos, é um marco, sabe? Alguns filmes que você pode assistir por aí, eu estava dando uma lida agora há pouco, umas 2 horas para cá, para entender um pouquinho isso. Porque eu falo, existem muitos fuso horários, mas existem alguns filmes, principalmente aqueles que remetem ou dão a alusão à feitiçaria e bruxaria, que existe um certo dia específico onde eles precisam fazer um ritual e se passar daquele dia, aquele ritual não funciona. Bem-vindos, esse é o dia. Para os povos pagãos, esse é um dia sobrenatural, onde eles têm que oferecer sacrifícios e presentes para aquela deusa, que vai trazer colheitas boas, fertilidade para as mulheres e tudo mais. E essa Páscoa, ela sempre foi comercial. Ela segue até os dias de hoje os princípios da deusa Eostre. Sabe como é que eram os princípios da deusa Eostre, irmãos? Eles matavam lá a lebre, pegavam as entranhas da lebre, jogavam no chão, fazia seu ritual satânico lá, maldito lá, e cantava assim: lebre de Eostres, o que trazes para mim? Aí você canta em casa, 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim, com as suas crianças, né? Irmãos, ovo não vem de coelho. Ah, mas é só uma representação. A Bíblia diz que aquilo que entra na minha casa é abençoado. Aquilo que eu toco com as minhas mãos torna-se bendito, porque Deus abençoa. Tá certo. Mas a Bíblia também diz que o Senhor não abençoa e não torna bendito objeto maldito. E agora a gente entrou num parâmetro. Eu vou confiar mais naquilo que Deus abençoa ou naquilo que a sua mão pode abençoar? Entende? É uma balança muito bem equilibrada quando você começa a ver Páscoa no mundo e Páscoa dentro da igreja. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Isaías 59, versículo 5. Grifa esse texto na sua Bíblia, anota, passa a marca texto, escreve Páscoa do lado, e você nunca mais vai esquecer qual é a única citação de ovo na Bíblia. Isaías, capítulo 59, versículo 5. Deixa eu dar um passinho para cá. Isaías 59, versículo 5 diz assim: chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morrerá,
quem neles pisar, fará sair uma víbora. Irmãos, quando o profeta acusa o povo de Judá de estar chocando ovos de serpentes, um símbolo de seu plano maligno são exatamente os ovos. Sabe, o profeta acabou de dizer aí, nós lemos, que aquele que comer vai morrer, comer desses ovos. E quando você apertá-los, ou seja, tomá-los à força, segurá-los nas suas mãos e fazer pressão sobre eles, víboras sairão deles. E se uma víbora sair no ovo que está na sua mão, o que ela vai fazer? Te morde. Irmãos, no 8º século, por volta do ano 801, foi remontada a festividade, adaptando erradamente o costume de oferecer, presentear e dar sacrifícios. No ano 801, a igreja diz: vamos celebrar a Páscoa, é o mandamento perpétuo do Senhor. Mas vamos celebrar a Páscoa dentro do costume dos dois povos. Mesclaram tudo e criaram a Páscoa que temos hoje. É uma celebração anual da ressurreição de Jesus Cristo. Só que a verdadeira Páscoa, que o povo fazia com suas próprias mãos, não era comprada, não era dada de presente, e muito menos desejada assim, nossa, vai chegar a Páscoa, eu estou ali querendo. Se os 3 motivos da Páscoa nos dias de hoje são esses no seu coração, parabéns, você está no caminho errado. O mundo já entrou em você, contaminou os princípios de Deus dentro de você, e você não está sabendo. Lembre, uma coisa muito interessante é uma ilustração, está até anotada ali, e eu até bati um telefone assim para saber, olha, mas é isso mesmo? E realmente é. Quantos conhecem a história do cavalo de Troia? Como que funciona? Os troianos queriam invadir a Grécia. Não conseguiam, porque as cidades gregas, eram feitas sempre em cima de montanhas. E não tinha como escalar aquelas montanhas. Então eles sempre ficavam na beira ali da praia, tentando fazer alguma coisa. De repente, tem uma ideia. Vou dar um presente para os gregos em nome da paz. Constrói um cavalo gigante, enche de soldado dentro e fala, olha Grécia, esse aqui é o cavalinho que eu fiz para vocês, ele não morde. Pode deixar ele aí de monumento, uma estátua aí na sua cidade, para simbolizar a nossa paz. Os gregos aceitam o presente. No meio da noite, abre uma portinha, desce um monte de soldado, mata a cidade inteira. E Troia vence a guerra. Essa é a história, por cima, sem detalhes, do cavalo de Troia. Irmãos, o cavalo de Troia entrou na igreja através da Páscoa. Você aceita um presente chamado ovo de Páscoa que você deseja, quer, não sabe o que tem dentro. Come e, nossa, estou dizendo para você, não é pecado comer ovo de Páscoa, amém, irmãos? Eu estou dizendo da intenção do coração. E fica, nossa, um ovo de Páscoa, nossa, feliz Páscoa. Olha, feliz Páscoa. Ah, é porque Jesus ressuscitou. Amém, irmãos. Ressuscitou. Mas a verdadeira Páscoa que nós lemos, e a primeira Páscoa, foi para marcar um sinal de obediência do povo de Israel. E através dessa obediência, eles foram salvos. Qual tem sido o pensamento nesse dia ou durante essa semana?
Ou você tem pensado assim, não, vou esperar passar a Páscoa, eu sou desses, porque aí o ovo fica mais barato, aí eu vou lá e compro o ovo de Páscoa. Mas é o mesmo pensamento, a gente está no mesmo barco. Volto a dizer, não é pecado você comer o ovo de Páscoa, irmãos, é só um chocolate. O pecado está na intenção do coração. Deus espera, irmãos, que nós lutemos de dentro para fora, contra alguns princípios e contra algumas coisas que o mundo tem colocado dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas. Principalmente em festas que o próprio Deus cria e nos estabelece como mandamento perpétuo. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. A modificação acontece de dentro para fora. Ela não é uma motivação externa. Os princípios do Senhor são estabelecidos nas nossas vidas e enquanto andamos dentro de nós, enquanto vivemos, dentro de nós esses princípios são refletidos por onde andamos. Ele não é refletido de dentro para fora. Eu vi aqui, desculpa. Vou até dar um passinho para trás aqui, ó. Vamos lá. Josué 24, versículo 15. Diz assim: mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolha hoje a quem servirão. Próximo. Escolherão a servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse é um texto muito poderoso. Demonstra que dentro de Josué, existia um princípio imutável em servir ao Senhor. Não se importando o que a massa ou o que o povo inteiro queria fazer. Nós podemos trazer isso para as nossas vidas. Nós podemos fazer dentro das nossas casas festas, como a Páscoa, conforme o Senhor quer. Você tem feito como dentro da sua casa? Pensa aí com seus botões juntos comigo. Já pensou? Olha, o caso a Gleice está ali e fala assim, né, amor, vou comprar um cordeiro, vou matar, para a gente assar, mas assim, faz uma pasta de erva bem amarga, a gente vai comer, e ainda chama, como a gente só é em dois, chama mais uma família do lado ali, ó, tem minha sogra ali, ó, chama todo mundo, mas tem que comer até as entranhas, tá? Até os bofes que está dentro lá, você tem que comer. E aí, irmãos? Prefere o chocolate? Os princípios, irmãos, eles estão dentro. Quando você começa a externar e mostrar, olha, eu vou comprar um chocolate, eu vou comprar alguma coisa assim do tipo. Mas eu queria ensinar para vocês que não é o coelhinho. Eu não tenho filho ainda, mas eu tenho uma cachorrinha. Essa mensagem bateu em mim também, tá? Porque quando chegou na Páscoa, a pessoa que dá banho na minha cachorrinha, fantasiou minha cachorrinha de coelhinho. Eu vou nem contar quem dá banho na minha cachorrinha, irmãos. Então assim, e eu todo bonitinho, não sei o quê. Sem perceber, são coisas simples. Você está concordando com princípios. Lembra, Satanás é legalista. Aquilo que damos autoridade e influência sobre as nossas casas e sobre as nossas vidas, ele pega, apresenta diante de Deus. E sabe uma lei que rege todo o princípio de defesa que você pode conhecer? Isso é uma lei universal. A lei é a seguinte: ninguém pode dizer que não conhece a lei. Você acha mesmo que no céu não é a mesma coisa? Senhor, mas eu curei em teu nome. Afasta de mim que eu não te conheço.
E aí? Pesado, né? Irmãos, Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa nos dias de hoje. E os princípios do Senhor são imutáveis para dentro de nós. Para você que está anotando lá em Lucas 22, do 14 ao 19, Mateus 26, do 17 e 18, e Colossenses 2, 16 e 17, falam que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Vou falar de novo, mas devagar, desculpa. Lucas 22, versículo 14 até o versículo 19. Irmãos, tragam caderno e caneta para a igreja. Pense assim, a casa do pão, ela te dá o pão, você come naquele dia, depois vai embora. Mas as revelações que o Senhor pode dar para você que está sentado, para você que está na sua casa nos ouvindo, enquanto você ouve a mensagem, elas são no momento em que a unção está fluindo. Anote do seu jeito. Lucas 22, 14, 19, Mateus 26, versículo 17 e 18. E Colossenses 2, do versículo 16 ao versículo 17. Vamos abrir em Colossenses, irmãos. Colossenses 2, versículo 16 e 17. Se você sente dificuldade em achar alguns livros da Bíblia, se inscreva no nosso discipulado. E faça como eu, decore a musiquinha dos textos. Vai fazer assim, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Você sabe de cor a musiquinha. Rapidinho você acha qualquer texto na Bíblia. Vamos lá, Colossenses 2, versículo 16 até o 17. Diz assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo, irmãos, estou lendo o capítulo 1, o erro foi meu. Colossenses 2, versículo 16, aqui. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não se lembrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou aos sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. E o próprio Cristo é essa realidade. Não se preocupe, irmãos. Se você não sabia, ou se você não consegue matar um cordeiro na sua casa, aqui te defende. Porque o princípio está no coração. Amém? Eu estou tentando fazer de um jeito que todo mundo consiga entender, porque é muito texto. Irmãos, a primeira Páscoa, ela prenuncia a entrega de Jesus pelo seu povo e a confirmação de que Deus não desistiu do seu povo. Como assim? Irmãos, nós lemos em Êxodo, quem é que morre na Páscoa? O cordeiro. Já estava profeticamente dizendo: na Páscoa morrerá o cordeiro. E o que acontece na Páscoa lá em Êxodo, irmãos? Eles têm liberdade e vida. Profeticamente, na Páscoa, o povo receberá liberdade e vida. Jesus ressuscita. Amém, irmãos? Então, esse é o princípio. Jesus é a nossa Páscoa. Enquanto a comemoração judaica relembra a passagem do anjo da morte durante a 10ª praga, que possibilitou a libertação dos judeus da escravidão, a Páscoa cristã relembra o sacrifício de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Isso é a sua passagem da morte para a vida. Salmos 91, versículo 9 diz assim, você não precisa abrir, diz assim: se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuquem o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras.
esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Lembra que nós lemos, irmãos, sobre os ovos? Qual é a citação de ovos que nós temos na Bíblia? Ovos de serpente, de cobra. E aqui o salmista diz: não se preocupe. Versículo 13: você pisará leões e cobras. Todos esses princípios malditos, irmãos, que têm se levantado sobre o mundo e sobre a igreja do Senhor, que tem contaminado o seu povo, sem a gente perceber, eu me incluo no meio. A Bíblia já nos diz que se nós nos refugiarmos no Senhor e voltarmos o nosso coração para Ele, a autoridade dEle virá sobre as nossas vidas e nós conseguiremos esmagar esses princípios do mundo que tentam fluir dentro das nossas casas. Irmãos, o que eu queria enfatizar é a Páscoa para os hebreus e a Páscoa para nós. Não adianta a gente querer entrar no judaísmo e achar que temos que matar o cordeiro e sempre fazer isso, sempre fazer aquilo, e não. O Senhor chamou os judeus, os hebreus, eles foram o primeiro povo. Mas através do sacrifício de Cristo, todos nós fomos enxertados na videira e alcançamos salvação. E como Cristo é o cordeiro pascal, Ele é a nossa celebração. E o que eu queria enfatizar é, a salvação, ela vem pela graça, é um favor não merecido. E a marca do sangue é uma proteção divina. Estatuto perpétuo significa para sempre. Para os judeus, uma vez por ano. Para os cristãos, por enquanto, uma vez por mês. Para sempre é mais que anual, para sempre é mais que mensal, para sempre é muito mais que semanal. Para sempre é todo dia, em toda hora. Irmãos, o judeu celebra ali a Páscoa, uma vez no ano. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo todos os meses, quando nós ceiamos. Deus, Ele quer muito mais do que rituais e memoriais. Ele quer que tudo o que você faça reflita a memória que eu e você precisamos ter. E essa memória, irmãos, é a que nós queremos estar na presença de Jesus a todos os momentos. E isso vale mais do que qualquer coisa. Lá no Salmo 84, versículo 10, diz que porque vale mais um dia dentro dos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. Quantas vezes nós não entramos em tendas de ímpios no dia da Páscoa, irmãos? As motivações do coração tornam, às vezes, os lugares que nós vamos tenda de ímpios. Eu não quero julgar a Páscoa. Eu não quero dizer para você que você está condenado quando você compra um ovo de Páscoa, come um ovo de Páscoa. Eu quero dizer para você que o seu coração não pode estar nessas coisas. Eu sei que isso é uma frase muito clichê. Então eu vou modificá-la. E vou trazer num prisma que talvez você não escutou ainda. O seu coração, a sua mente, ela não pode pensar fora dos princípios que Deus estabeleceu para o seu povo. Sabe aquela coisa? Vou falar porque trabalho com música e infelizmente acontece muito isso. Como que a gente lota uma casa de show, gente?
Anuncia que o cantor mais famoso do mundo vai estar lá. Em menos de 2 horas você lota os ingressos. Esgota. Já pode marcar 2, 3 reprises que você vai vender. Ih, tá bombando. Vou mudar o prisma. Como é que você lota uma igreja hoje, irmãos? Se eu falar que... Não vou usar nomes aqui para o YouTube não derrubar a live, porque agora está com essas coisas aí. Mas assim, se eu falar que o cantor famoso lá, a cantora famosa, sabe, a mais famosa do momento, então enche-me de ti até transbordar, Senhor. Vai numa igreja, vem gente até do mundo, irmão, ver a cantora. Pego algo que está lá fora, coloco dentro da igreja. Não estou falando do cantor, estou falando do princípio. E acredito que quem está se manifestando é o Espírito Santo. Ele pode, por amor ao povo. Mas quando eu vou analisar, a Bíblia me ensina uma coisa. E o meu coração está agindo em outra. Por que não, no dia de hoje, talvez agora, você aí no seu lugar, fale com o Senhor dizendo: Senhor, eu quero que o meu coração seja como o coração de Josué, Senhor. Enquanto as pessoas estão dizendo: não, vou adorar outros deuses porque está rendendo mais. Não, vou fazer de outra maneira. Não, olha, a Páscoa não é assim. A Páscoa é assim, é só uma lembrancinha. O que tem? Que o meu coração continue pensando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seguiremos as doutrinas do Senhor. Eu e a minha casa seguiremos os ensinamentos de Jesus Cristo para as nossas vidas. E não serão com ovos de serpente que vão me seduzir. Uma curiosidade para vocês, eu não sei se vocês, que eu anotei por cima, sabem. Mas vocês sabiam como é um ovo de cobra? Alguém já teve essa curiosidade de pesquisar? Pois eu fui pesquisar como a cobra botava ovo. Irmãos, o ovo de cobra é mole. Ele não é duro, igual o ovo de galinha que você fica pensando assim. Ó. Ele é mole. É por isso que na hora que o profeta fala, que quando você segurar, certamente vai sair cobra lá de dentro. Princípios flácidos, princípios visivelmente, claramente, que não são alicerçados, não são sólidos, iludem e encantam o povo de Deus. Mas o princípio que pode trazer, assim como trouxe para o povo de Israel, e trouxe para as nossas vidas através do sacrifício de Jesus Cristo, visível, audível, sólido e verdadeiro. Às vezes nós não damos atenção. Qual é a Páscoa e qual é o coração que você tem deixado fluir na sua casa e dentro da sua vida? Como é que tem sido os últimos dias na sua casa? Como tem sido os meses dentro da sua casa? Como tem sido os anos dentro da sua casa? Você é o tipo de crente que fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, Senhor. Eu não sei onde eu errei, Senhor. Olha tanta desgraça que acontece, Senhor, na minha vida. Senhor, os meus sentimentos estão assim. Senhor, na minha vida acontece isso, acontece aquilo outro. Senhor, eu não sei, Senhor, porque os meus filhos fazem isso. Eu não sei porque a minha esposa, porque o meu esposo. Eu não sei porque os meus familiares, Senhor. Mas quando chega na hora de demonstrar como Josué demonstrou, um coração disciplinado e disposto a viver os princípios do Senhor, você não demonstra. Volto a dizer, Satanás é legalista. E Jesus diz que a boca fala do que o coração transborda. Quais são os princípios que nós, como igreja, temos estabelecido dentro dos nossos lares e dentro da casa do Senhor?
Sabe como, irmãos? Assim, ó, pastor, eu acho que o senhor está errado. Enfim. Pastor, eu acho que o senhor está errado. O que tem? Fazer um culto. Aí vai lá no infantil, pinta as crianças de coelhinho. O que tem, pastor? É uma memória. Olha para as crianças, você está roubando a infância das crianças. A pessoa que fala isso é a mesma pessoa que fala assim: meu filho, pode ir lá na escola. Não tem nada você dançar a festa junina. Pode se vestir. Não, eu até compro. A mesma pessoa que faz isso, normalmente, é aquela que quando o dia lá, chega o dia do folclore, deixa, não filho, vai lá. Não, isso daí é só historinha. Aí a criança volta pintada por uma entidade, porque eu não sei se você sabe, mas o nosso folclore conta histórias de entidades. Volta lá. Pintada de boitatá. O que é o boitatá, gente? É uma cobra. E aí, irmãos? Qual o princípio que você tem estabelecido dentro da sua casa? Posso falar pela minha casa. Quando eu era criança, eu queria ir, eu queria fazer. Minha mãe não deixava. Uma vez ou outra criança ainda faz escondido, né? Mas não deixava. E se eu entrasse em casa com máscara de carnaval, pintado de boitatá, pintado de sei lá do que for, pode ter certeza que como diz a minha esposa, o pau te acha. Irmãos, os princípios do Senhor para nós, eles são inegociáveis. Jesus não brincou de morrer na cruz por você. Jesus não brincou de estar lá pendurado no madeiro e todo o pecado do mundo cair sobre ele, a ponto dele se sentir sozinho, para que você e eu pudéssemos desfrutar da plena e boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, que é de que nenhum dos seus se perca. E porque nós, como igreja, temos abrido portas e brechas dentro das nossas mentes e dentro das nossas casas, a ponto de não sabermos o porquê alguns ataques vêm. Está na hora da gente começar a parar e refletir alguns princípios. Lembre-se, eu não sou mais santo que você. Eu não sou um anjo perfeito, o pastor não é um anjo perfeito, ele é o anjo da igreja, segundo a Bíblia. Mas ele não é perfeito. Mas a cada dia que passa, conforme você vai vivendo e estipulando os princípios do Senhor dentro da sua casa, dentro da sua família, você começa a caminhar em santidade. E lembra, você quer ser um santo? Não, irmãos. Volta para a etimologia, volta para o significado da palavra. Santo é separado. Enquanto o mundo está celebrando Eostres sem saber, enquanto o mundo está dizendo, olha, deusa Eostres, pode se manifestar na minha casa, pode se manifestar nos meus filhos, pode vir e me abençoar. Nós estamos dizendo, Senhor Jesus, que o Senhor renasça dentro da nossa casa, que o Senhor possa curar, Senhor, as nossas feridas, perdoar os nossos pecados, porque eu sei que mais poderoso do que qualquer espírito do mundo é o Espírito Santo que mora dentro de mim, Senhor. Normalmente nós cremos e vivemos em visões que imaginamos. E uma coisa que você pode ter certeza, irmãos, é que, como nós lemos em Êxodo, Deus instruiu
todas as famílias. Não foi a família do pastor, não foi Moisés e sua esposa, não foi Arão, não foi Miriam, foram todas as famílias do povo, todas. Isso você encontra em Êxodo 12, versículo 5. Você também encontra em Levíticos 22, do versículo 20 ao versículo 21. Se Deus instrui a todas as famílias, por que você diz assim? Olha, não, está certo. O que o pastor está ensinando está certo. Mas eu não vejo assim. É só uma brincadeira, isso não faz mal nenhum. Eu não vejo assim. Sabe com quem Jesus compara umas situações assim? Para o povo? Olha, sigam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. A única pessoa que na frente ali, quando estava aprendendo, era uma coisa, e quando fazia era outra coisa que fazia, eram os fariseus. Hipócritas. Pesado, né, irmãos? Eu nunca pensei que falar de Páscoa ia ser uma coisa tão dura. Juro para vocês. Normalmente ia falar só, não é um coelhinho, porque a gente está ouvindo como, né? Abre na internet, irmãos, coelho não bota ovo, então é assim, você não pode acreditar na Páscoa. Mas o Senhor sempre tem águas e níveis de conhecimento muito mais profundos para as nossas vidas. Não é a vontade do Senhor que você sempre morra na praia, no raso. A vontade do Senhor é que você conheça e conheça-o cada vez mais, a ponto de ser amigo dele e ter uma intimidade plena com ele. Por que não nesse momento, pode se ficar sentado mesmo? Você não fecha a sua Bíblia, não curva a sua cabeça e diga ao Senhor, Senhor, será, Senhor, que o meu coração tem deixado princípios externos, princípios mundanos, Senhor, tomarem conta da minha vida? Ou, Senhor, o meu coração tem refletido a imagem e o princípio do Cordeiro da Páscoa, que é Jesus Cristo? Será que os meus filhos, Senhor, têm sofrido coisas, o meu marido, a minha esposa têm sofrido coisas, porque eu negligenciei, Senhor, os princípios que o Senhor deixou para mim? E assim como eu aprendi hoje, Senhor, lá em Êxodo, Senhor, 12, no versículo 14, isso é, Senhor, um mandamento perpétuo, que deveria ser recordado todo ano, de geração em geração. Será, Senhor, que o meu coração tem escolhido, Senhor, desejado as coisas do mundo, Senhor, e eu não tenho percebido? Será que os meus olhos, os meus ouvidos foram tapados ao ponto de eu sequer, Senhor, fazer como aquele povo, com as minhas próprias mãos, cumprir a vontade em obediência do Senhor? Será que a minha casa, Senhor, ela não tem visto, Senhor, através da minha vida, refletir a doutrina e o ensino que o Senhor estabelece sobre mim, Senhor, sobre os meus parentes, sobre, Senhor, os meus caminhos como cristão? Às vezes, irmãos, nós sofremos, porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos e não entendemos a sua palavra. Para muitos, e escute isso que eu vou lhes dizer, de olhos fechados, muitos acreditam que essas palavras não valem para os dias de hoje. Que Deus é amor,
que Deus não vai olhar essas coisas. Mas eu queria trazer à sua memória que a única coisa que pode dar esperança para você é a certeza de que um dia você estará nas mansões celestiais com Cristo. E Ele sim é o Cordeiro Pascal que morreu por mim e por você. E tem dado a chance de uma vida nova, uma esperança nova. Você é filho. Você é filho. Para de querer comer o banquete dos mendigos ou dos cãezinhos e começa a sentar na mesa com Cristo para se alimentar daquilo que Ele tem para você. Mova a sua fé, irmão. Esse mês, é um mês que nós estamos aprendendo sobre servir. E sabe o segredo do servir? Se chama obedecer. O Senhor fala e eu obedeço. O Senhor fala, e ainda que o meu coração pese ou sinta, eu obedeço. Eu não escolho obedecer. Obedecer já é um hábito meu, porque eu vivo os princípios do Senhor dentro da minha casa. Eu não sei você, mas eu sinto a presença do Espírito Santo. E lembra, irmãos, o Pai corrige a quem Ele ama. E se Ele está corrigindo você neste momento, é porque Ele te ama. E Ele não quer mais que você viva algumas coisas que você tem vivido nos últimos tempos. Alguns sentimentos, algumas situações, elas podem ter se desencadeado na sua vida. Quando você deixou, como no dia da Páscoa, princípios externos, doutrinas mundanas, entrarem dentro da sua casa. Mas hoje, nós como boca de Deus dentro dessa casa, debaixo da bênção dos nossos pastores, liberamos a palavra que Josué disse sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a sua vida neste momento. Você e a sua casa servirão o Senhor todos os dias da sua vida. E é o mesmo texto que nós lemos em Salmos, liberamos sobre você. Você é filho do Senhor, e tudo aquilo que se levantou sobre a sua vida, você não temerá, porque o Senhor te dá autoridade e unção para pisotear leões e serpentes neste momento. Tudo aquilo que se esconde dos nossos olhos é revelado pela graça do Senhor Jesus Cristo. E essa graça quer alcançar a minha e a sua vida. Não está escrito isso ali. Mas se você entende hoje, num domingo de Páscoa, que o verdadeiro significado da Páscoa realmente precisa entrar na sua vida. Que você realmente precisa entender que a melhor sensação do mundo é desejar que o Senhor Jesus Cristo nasça na sua vida. Que Ele renasça, na sua vida. Que Ele te compre, que Ele te aguarda. E se você sabe que alguns problemas e adversidades têm se levantado na sua casa, porque você não fez como Josué disse, eu queria que você desse um passo de fé e viesse aqui à frente. Nós queremos abençoar a sua vida neste momento. Nós não queremos te julgar, nós queremos abençoar a sua vida neste momento. E decretar que toda palavra maldita, toda ação maligna que se levantou, por falta de viver os princípios do Senhor, está sendo quebrada nessa noite. E você e a sua casa servirão o Senhor todos os dias da sua vida.
Enquanto nós louvamos, que você possa falar com o Senhor. E se você quiser uma oração, que você possa vir aqui à frente. Deus tem algo novo para você no dia de hoje. Aleluia. Som. em onde me escondo. Aleluia.
Aleluia. Irmãos, estenda suas mãos em posição de receber. Pai, nós abençoamos cada vida, Senhor. Declaramos, Senhor, que sobre elas está, Senhor, o Teu Espírito Santo. Estão os Teus princípios, Senhor, e os Teus mandamentos, Senhor. E não será, Senhor, ventos mundanos, doutrinas mundanas, Senhor, que tornarão os nossos caminhos outros, senão o caminho que traz a verdade, Senhor, a vida, Senhor, até nós. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração venha, Senhor, se converter como o coração de Josué. Que os nossos passos venham ser, Senhor, passos, Senhor, de autoridade, capazes, Senhor, de esmagar qualquer serpente, Senhor, que tem se levantado dentro dos nossos lares. Nós renunciamos tudo aquilo, Senhor, que deturpa o Teu ensino, Senhor, e que entrou nas nossas vidas. E recebemos, Senhor, a porção e a medida que o Senhor tem separado para os Seus filhos. Porção de vida e vida em abundância. Porção que Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, conquistou na cruz do Calvário para nós. Recebemos, Senhor, da parte que vem de Ti, as bênçãos celestiais, a paz necessária para vivermos todos os dias das nossas vidas dentro dos Seus mandamentos, e que os nossos filhos e as nossas gerações possam, Senhor, sempre aprender e celebrar a autoridade de Jesus Cristo, a verdadeira Páscoa, Senhor, e que nossa vida possa, Senhor, ser um reflexo daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Te agradecemos, Senhor, e Te louvamos, pois sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é bom, Senhor, para fazer com que se cumpra a Sua palavra em nós. Louvamos o Teu nome e Te aplaudimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.